Tropa, tô na área para trazer as análises dessa quarta-feira, tá? Onde teremos Copa do Brasil com esse super clássico Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. Teremos também um super clássico entre Vasco e Botafogo. Teremos Atlético Paranaense e Corinthians. Além disso, teremos semifinais da Copa das Ligas com Inter Miami, Orlando City e Los Angeles Galaxy contra o Seattle. Teremos Champions League, teremos Copa da Alemanha, Copa da Inglaterra. Então tem muita coisa boa aqui para vocês, tá? Nessa quarta-feira. E já adianto logo, curte o vídeo, se inscreve no canal. E se você quiser pegar todas as minhas entradas, né, de pré-jogo, no ao vivo, no mercado de escanteios, no trading, para você ter ideia, nesse mês de agosto, nós já estamos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, com 20 unidades de lucro, mais de 20 unidades de lucro, tá? Isso, se você utilizar R$100 por aposta, você estaria com R$2.000 de lucro. E eu sei que R$2.000 muda a vida de muita gente, tá? E é isso que nós estamos no clube nesse momento que você poderia ter aproveitado. Mas não adianta, já passou, o negócio agora é daqui para frente. Então vamos para cima daqui para frente, o link está aqui na descrição e tem mais. Se você em 7 dias não tiver resultado, não gostar do clube e quiser o seu reembolso, tá? Você pode pedir que nós faremos o seu reembolso. Todo mundo, né, que compra qualquer coisa tem esse direito de 7 dias de fazer, né, ter um reembolso, principalmente em produtos digitais. Tá? Então você tem essa garantia e eu dou uma garantia a mais, que isso não é lei, mas eu dou essa garantia, que é quem entrar no plano anual, que é R$50 por mês, né, e não obtiver o dobro da banca, não dobrar a banca em um ano, seguindo todas as minhas bets, não conseguir dobrar a banca, eu faço o reembolso do quanto você pagou no clube e ainda te dou R$500, tá? Para todos que entrarem no anual, tem essa garantia que eu faço, beleza? Isso eu faço porque eu sei do meu trabalho, eu sei do trabalho da gente aqui dentro do clube, eu sei dos nossos resultados nos últimos anos, eu sei o que a gente faz com consistência, então eu sei que você vai ter esse resultado, beleza? Entre no clube e vamos para cima. Eu já vou começar aqui com as análises, e eu já vou começar com a análise desse clássico, tá? Atlético Mineiro contra Cruzeiro. Cara, quartas de finais de Copa do Brasil, para mim um confronto extremamente equilibrado, por mais que o Cruzeiro viva hoje um momento melhor do que o Atlético, né? E é impressionante o quanto oscila o desempenho dessas duas equipes. A gente pega ali na época de 2014, né, a gente teve um Cruzeiro bicampeão de brasileiro, um Cruzeiro muito forte. Aí depois o Cruzeiro cai de divisão, entra numa crise absurda, vira SAF. Enquanto isso, o Atlético Mineiro começa a crescer, aí ganha Libertadores, depois ganha Libertadores com o Ronaldinho, foi lá atrás, né? Mas depois ganha com o Hulk em 2021 brasileiro, ganha a Copa do Brasil, sempre chegando na Libertadores. E agora o Cruzeiro volta a estar lá no topo da tabela, brigando pelo Campeonato Brasileiro, e o Atlético já está numa parte de baixo, eles se enfrentam agora. Então, nos últimos anos, uma oscilação muito grande, mas quando eles se enfrentam, o equilíbrio é absurdo, é um equilíbrio gigantesco, tá? O Cruzeiro, nesse momento, está em um momento melhor do que o Atlético Mineiro, principalmente quando a gente olha o sistema defensivo, tá? Não que o Atlético Mineiro não tenha bons jogadores, pelo contrário, o Atlético Mineiro até contratou muita gente boa, mas do outro lado, nós temos um Cruzeiro que também contratou muito bem, mas um Cruzeiro mais sólido defensivamente. E dentro de um mata-mata, a solidez defensiva para mim faz muita diferença. Aqui eu vejo o jogo muito trucado, o fato de jogar em casa dá um favoritismo do Atlético Mineiro e para mim as odds estão corretíssimas, tá? Uma coisa que dá para trabalhar nesse jogo é o handicap asiático mais um do Cruzeiro, para o Cruzeiro não perder por 2 gols de diferença, né? Para você combinar numa dupla, eu vejo interessante essa odds, justamente por conta do sistema defensivo do Cruzeiro que eu venho ressaltando aqui. E uma aposta que eu, obviamente, que gosto demais, é para ambos os times receberem pelo menos 2 cartões, né, velho? Esse clássico é um clássico muito pegado, é um clássico com muitas faltas, é um clássico com muitos cartões, então eu imagino que isso teremos aqui, por isso que o mercado de cartões é um mercado excelente para poder trabalhar. Seguindo aqui na linha da Copa do Brasil, falando do Vasco contra o Botafogo, aqui nós temos 2 equipes também com momentos diferentes. O Vasco vive um momento de oscilação muito grande, um momento negativo, né? Teve a goleada lá para o Santos, mas isso é um jogo muito atípico, né? Que não representa e não mostra o que é o verdadeiro Vasco nessa temporada. Que é um time defensivamente muito frágil, contratou agora o Robert Renan, mas não vai estrear agora, obviamente. É um time defensivamente extremamente frágil, é um time que deixa muito espaço para os adversários.
E você deixar espaços para a equipe como o Botafogo, que tem jogadores de muita qualidade no meio campo e no setor ofensivo, é sinal que você vai tomar gol, né? Então é muito difícil o jogo do Vasco você ter aí um jogo que não acontece muitos gols, né? É muito difícil você ver isso. Então, é tanto se você pegar os últimos jogos, eu sempre comento aqui nos vídeos do YouTube, né? Jogos do Vasco, eu sempre tô de olho em gols. Jogos do Vasco, eu sempre tô de olho em gols. Você pega os últimos jogos do Vasco, 3-2, 2-0, 6-0, 1-1, 3-1, 3-2. Aí teve o 0-0 contra o CSA lá, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. De 10 jogos do Vasco, dos últimos 10, só em um contra o CSA que foi 0-0. Para esse jogo, eu vou estar de olho no mercado de gols, só que eu vou estar de olho no ao vivo e não no pré-jogo, tá? No pré-jogo eu gosto de ambos os times tomar cartões também, inclusive é uma dupla muito boa com a do Atlético Mineiro, já deixo aqui para vocês. Mas aqui eu vou estar de olho no mercado de gols, tá? No over 1,5, só que eu não vou fazer no pré-jogo. Eu vou fazer no ao vivo, utilizando o trade, né? Porque aí eu vejo como é que tá o jogo, porque pode ser que o Vasco tenha uma postura diferente, o próprio Botafogo tenha uma postura diferente por ser um mata-mata. Então ninguém quer ser eliminado no primeiro jogo, nem o Vasco nem o Botafogo. Então existe esse medo de perder, pode ser muito grande. Por isso que no mata-mata é diferente no Brasileirão. Se esse jogo fosse no Brasileirão, sem sombra de dúvidas, no pré-jogo eu iria no over 1,5. Como é numa Copa do Brasil, nas quartas de finais, aí eu dou um pezinho para trás e vou levar para o ao vivo, que é a melhor opção, tá? E continuando com a Copa do Brasil, teremos Atlético Paranaense contra o Corinthians. Atlético Paranaense também é um time que tem problemas defensivos seríssimos, só que a gente sabe da força desse time quando joga dentro de casa. Por isso que para mim também as odds estão corretas, né? O Corinthians ainda tem alguns desfalques, não sei se o Garro vai jogar aqui nesse jogo por conta do gramado sintético, então não sei ainda, pode ser que jogue, foi poupado contra o Vasco. O Depay provavelmente já vai estar de volta nesse confronto, que é um confronto muito importante. Então, o Corinthians, por mais que tenha sua série de problemas, o Dorival é um técnico que sabe jogar mata-mata. Não é à toa que ganhou a Copa do Brasil com o Flamengo, ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo. E é um dos favoritos para ganhar a Copa do Brasil com o Corinthians, tá? Por quê? Porque ele sabe, ele entende como se deve jogar esse tipo de campeonato, que é o quê? Buscando se defender muito bem e jogar por uma bola. É isso que o Dorival, né? Os times do Dorival fizeram, né? Exceto com o Flamengo ali, porque tem uma qualidade um pouco melhor, mas mesmo assim, até com o Flamengo não jogava bem com o Dorival, não, tá? Mas era um time que sabia jogar esse mata-mata, né? Um time que tomava poucos gols de mata-mata, se defendia muito bem. Então, é isso que eu espero do Corinthians aqui, por isso que eu vou estar de olho para pré-jogo no handicap mais um Corinthians, handicap asiático mais um Corinthians, para o Corinthians não perder por 2 gols. Mas no ao vivo eu estarei de olho no empate. O Corinthians está pagando 1,50. O empate do Corinthians é uma boa odds, mas eu quero ver como é que vai estar a postura do Corinthians para esse confronto. Beleza? Copa do Brasil liquidada. Agora vamos para os outros campeonatos. Listar aqui os favoritos nas Copas que teremos. Tá? O Bayern de Munique vai enfrentar o Werhen. Cara, o Bayern de Munique muito favorito, tá pagando 1,04, que é de olho nos mercados no primeiro tempo, o Bayern de Munique vencer no primeiro tempo, no mercado de gols no primeiro tempo, é o que dá pra gente trabalhar aqui, né? Não dá pra trabalhar muita coisa por conta da odds, e é um favoritismo muito grande mesmo. O Everton vai enfrentar o Mansfield. O Everton vem de uma grande vitória agora na Premier League, né? Com o Grealish participando demais, dando assistências. O Everton é favorito para esse confronto, para vencer dentro de casa e se classificar. Pode ser até que entre com um time aqui misto, mas é favorito, né, jogando principalmente dentro de casa. Então vale a pena utilizar essa odd no pré-jogo, em uma dupla. O Brighton vai enfrentar o Oxford. O Brighton pagando em 45. Se essa odd tivesse pelo menos 1,55, 1,60, eu poderia até recomendar para vocês aqui ir no pré-jogo, mas como está pagando em 45, que é um jogo fora de casa, eu prefiro trabalhar no trade, né, no ao vivo. Mas o Brighton é um dos favoritos para mim aqui do dia. O Fulham também vai jogar contra o Bristol City. O Fulham jogando dentro de casa. É um time que mudou muito, né, das temporadas passadas para cá, mas também é um favorito aqui, tá? Mas ainda é um time que não me passa tanta confiança. Fez um excelente jogo contra o Manchester United, mas não me passa tanta confiança ainda, por isso que eu vou trabalhar também no ao vivo, mas está dentro da minha lista de favoritos aqui. E o Manchester United vai enfrentar o Grimsby, né? E aí é bem favorito, o Manchester United deve vencer e deve ser um jogo também muito bom, favorável para gols, né? O Manchester United deve titular aqui agora porque o Rubem Amorim está buscando encontrar, né, a sinergia ideal ali dentro do seu time, encontrar o time cria esse entrosamento, né? Então quanto mais jogos agora,
maior vai aumentar esse nível de entrosamento, por isso que eu acredito que o Manchester United vai titular, e aí também é um dos favoritos aqui do dia, tá? Favoritos que podem se complicar aqui. Teremos o Benfica contra o Fenerbahçe, foi um jogo muito equilibrado na ida, terminou 0-0, mas é nítido que o Benfica é um time que tem mais qualidade do que o Fenerbahçe, tem jogadores melhores. Dentro de casa, eu acredito no favoritismo do Benfica, mas o Fenerbahçe do outro lado também tem jogadores que podem surpreender e pode decidir aqui, né? John Duran, o Enesiri, o próprio Talisca, que entrou muito bem no segundo jogo. Mas só para você ver, velho, o Fenerbahçe teve a metade do segundo tempo com um jogador a mais, mas não conseguiu a vitória, né? Teve um jogador expulso do Benfica, mas o Fenerbahçe não conseguiu a vitória. Então, assim, o Benfica é um time muito qualificado, é favorito, mas é um favorito que pode se complicar, por isso que eu prefiro trabalhar no ao vivo, de acordo com o que o campo estará me mostrando, beleza? Outro favorito que eu vejo aqui, mas é um jogo muito equilibrado, é do Copenhague contra o Basel, né? O Copenhague fez um jogo também muito bom contra o Basel, teve um jogador a mais, né, mas não conseguiu sair com a vitória, era fora de casa também. Agora em casa é o favorito para se classificar aqui. Porém, o Basel é um time que pode surpreender e que tem um bom contra-ataque. Por isso que é um favorito que pode se complicar, que eu não recomendo apostar no pré-jogo, esperando ao vivo para poder validar. E o Celta de Vigo contra o Betis. O Betis eu quero ver se vai ter a volta do Ezazzoli e a volta do Isco, né, para esse confronto. Mas, cara, o Celta de Vigo também está muito bem na temporada, né? É um jogo que aqui pode ser bom para cartões. É um jogo que, dependendo do cenário como esteja, eu posso estar até ali utilizando um handicap positivo para o Celta de Vigo. Mas eu quero destacar aqui o mercado de gols, né? Os últimos jogos entre eles foram jogos com gols. 3-2, 2-2, 2-1, 2-1, 4-3. Né? Tem sido jogos com gols. O Celta de Vigo é bem ofensivo. Então, ó, olho no mercado de gols, está pagando 1,28. Pode ser algo muito bom. E eu decidi também trabalhar esse jogo aqui no trading, né, para pegar uma cotação melhor no ao vivo, porque vai depender muito da postura do Betis também. O AEK Larnaca contra o Brann, né, da Noruega. Foi um jogo que o primeiro confronto entre eles, o Brann acabou vencendo por 2-1, então o AEK Larnaca vai precisar se expor, vai precisar da vitória, isso vai tornar o jogo favorável para gols, então olho no mercado de gols aqui no over 1,5. O Karabakh venceu, né, lá fora por 3-1 e em casa vai decidir a classificação. Também acaba sendo um jogo muito favorável para gols, porque o Ferencváros vai ter que se expor. O Clube Bruges passou o carro para cima do Rangers, né, no primeiro jogo por 3-1. O Rangers vai precisar se expor. Vai tornar o jogo também muito bom para gols, então destaco aqui o ambos marcam, tá? Para mim vai ser um jogo muito bom para isso. E tem o Inter Miami contra o Orlando City e Los Angeles Galaxy contra o Seattle. E aqui, cara, não tem outra, né? Eu, durante todo esse tempo, essa Copa das Ligas, né, Leagues Cup, eu falei para vocês que o mercado de gols era a melhor opção e aqui não é diferente, então ambos marcam aqui no Inter Miami e Orlando, é algo muito bom, inclusive os últimos jogos do Inter Miami são jogos favoráveis para gols, o jogo recente entre eles pela MLS foi 4-1 para o Orlando, né, mas você pega 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 3-1, aqui foi 2-2, né, esse jogo contra o Necaxa, 2-1, o último jogo 0-0, que não saiu ambos marcam do Inter Miami, foi lá dia 26 de julho, né? Já tem muito tempo. E Los Angeles Galaxy contra o Seattle, também vejo um jogo muito favorável para gols, duas equipes bem ofensivas, né? Destaco também o ambos marcam aqui com bons olhos, tá? Pagando em 57. Beleza, galera? Espero ter te ajudado nesse vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e entra no clube dos 5%. Aproveita essa garantia, aproveita para poder lucrar bastante.